Durante as eleições, os cidadãos e cidadãs tomam o protagonismo do processo eleitoral brasileiro. Além da contribuição com o voto, os eleitores ainda participam da consolidação da democracia como mesários, atuação essencial para a garantia do sigilo e da liberdade de escolha dos representantes. Para as eleições gerais deste ano, são aguardados cerca de 150 mil baianos para participarem como mesários. Só na capital, mais de 20 mil pessoas deverão ser chamadas. As inscrições seguem abertas e ainda dá tempo de atuar nessa eleição e nas próximas. O mesário, ele é um eleitor, um cidadão da zona eleitoral que é convocado pelo juiz eleitoral para atuar nas eleições na direção da votação dentro da sessão eleitoral. A ideia do TRE Bahia, quando criou o programa Mesário Voluntário, foi criar um banco de dados, um cadastro amplo de pessoas que querem ser mesárias, né, que querem ser convocadas, justamente para facilitar o trabalho tanto do cartório quanto da eleição. Qualquer cidadão, a princípio, pode ser convocado para ser mesário. A legislação exige apenas que ele tenha idade mínima de 18 anos, que ele seja alfabetizado, então os eleitores analfabetos não podem ser mesários. E essa pessoa que é convocada, ela tem algumas vedações, né? Tem alguns impedimentos, que é quando não pode atuar como mesário. Então, quem não pode ser mesário seriam os agentes de segurança. Então, são aquelas pessoas que são policiais, civis ou militares, guardas municipais, membros das Forças Armadas, essas não podem atuar. E também não pode as pessoas que ocupam algum cargo no diretório do partido político, não podem ser mesários, ou são parentes, consanguíneas ou afins dos candidatos nessas eleições. Mas fora essas 3 vedações, praticamente qualquer eleitor pode ser mesário. Não há idade máxima, por exemplo, embora haja uma idade mínima. Para o professor Juscelino Miranda, a atividade de mesário já faz parte do seu calendário. Eleitor de Ribeira do Pombal, Juscelino começou como mesário aos 19 anos e não parou mais. Estou como mesário há 37 anos já. Minha primeira convocação para mim foi uma surpresa, né? Eu tinha acabado de retirar o título, aí chegou uma convocação do serviço eleitoral, né? Me convocando para trabalhar como secretário de uma seção que inclusive era na zona rural. Eu fui, gostei da experiência e nos anos seguintes já fui promovido para ser presidente. Ao longo desses anos sendo mesário e atuando durante as eleições, assim, o senhor tem alguma memória assim marcante de alguma coisa que tenha ficado aquele registro, assim, alguma história marcante em relação a isso? Na sessão que eu trabalho tem uma senhorinha, eu acho que ela já tem mais de 80 anos. Toda eleição ela vai com a ajuda de um neto, né, de um filho, e ela sempre diz, né, que tem prazer em exercer a cidadania dela como eleitora, né, para escolher os destinos do município, do estado, do país. Então sempre me chama a atenção, né, porque ela já estaria dispensada de votar, mas ela faz questão de ir lá todas as eleições votar, né, dar a contribuição dela para a democracia do país. Os mesários sempre foram cidadãos comuns do povo, justamente porque a ideia é tornar o processo mais transparente possível. Não são funcionários do governo, não são agentes de segurança, não é a polícia, não é o exército que faz a eleição. É o povo. Num país como o nosso, que é do tamanho de um continente, ainda é mais importante essa participação. Não haveria como a justiça eleitoral alcançar tantos povoados, distritos, zona rural, zonas quilombolas, indígenas, sem a participação das pessoas da localidade. Então isso é primordial para a transparência e para a efetividade da votação. A participação como mesário, ela também se dá de diversas formas, não só ali no momento da atuação durante as eleições, mas também no dia a dia, convidando as pessoas para participarem desse ato. É o caso de Daniel. Ele é mesário desde 2016 e já convida os amigos também para participarem dessa atividade. Daniel, fala um pouquinho pra gente dessa sua relação como mesário, qual foi o sentimento que você teve de estar iniciando como mesário e como é que se dá também essa relação com seus amigos, com as pessoas do seu convívio, esse convite que você sempre faz. Marta, agradeço o convite. Para mim é uma honra estar tendo a oportunidade de contar um pouco dessa experiência como mesário. Eu que comecei lá em 2016 de forma voluntária, eu queria entender como que funcionava todo esse processo eleitoral na prática. Eu tinha muita insegurança em relação às eleições, se de fato era seguro, se não tinha. E eu falei, a única maneira de ter acesso é eu sendo mesário. Fui, cheguei lá, percebi toda a importância que as eleições têm, esse processo. E aí eu falei, não, realmente é isso.
Eu achei incrível. Foi quando eu falei, ó, eu não posso ficar com isso só pra mim. Eu preciso que as outras pessoas que também têm esse mesmo pensamento que eu entendam. Foi quando eu comecei a conversar com meus amigos, falava lá, em vez de a gente estar falando, viva essa experiência de ser mesário. E aí você tira essas conclusões. Foi quando a galera foi, se inscreveram, gostaram. Hoje já tem gente que fala assim, e aí, já foi convocado, já chegou a carta, já chegou o e-mail, porque a gente fica nessa esperança também, né, de que a gente está contribuindo no processo democrático. Eu costumo dizer para o meu grupo de amigos que sem o mesário não tem democracia e não tem eleição. É isso, né? O processo eleitoral como mesário é muito importante para mim, porque justamente quebra e desconstrói muita coisa que eu tinha lá atrás, e quando a gente vivenciou na prática, a gente realmente desconstrói isso. Quem quiser fazer parte, é só acessar o site do Tribunal, né, do TRE Bahia, e fazer a inscrição lá clicando no ícone do mesário voluntário. Ou procura o cartório, aí não tem um acesso fácil à internet, eu posso ligar para o cartório ou procurar pessoalmente o cartório eleitoral na minha cidade e me apresentar para o chefe de cartório que vai fazer meu cadastro. Pois é, faça como Juscelino, Daniel e muitas outras pessoas e seja mesário também. Acesse nosso site para mais informações.